Oi, 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 meu povo, oi, 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 minha pova, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha no seu melhor horário. Professora Carla Lacerda aqui, a teacher de vocês, a do Dedinho da Sorte, que está aqui, ó, acompanhando vocês, pegando vocês pela mão até essa tão sonhada efetivação. Hoje, minha gente, nós vamos abordar sobre Vygotsky, vamos falar sobre ele, tudo bem? Já falamos aí sobre Piaget, os principais conceitos, concepções e a teoria de Piaget, e agora vamos falar sobre Vygotsky. Lembrando que Piaget, ele é construtivista. Lembra lá da nossa aula lá de Piaget? Temos as teorias do desenvolvimento, nós temos o empirismo, o racionalismo, e aí do racionalismo saiu o inatismo, e saiu o inatismo e o construtivismo, tudo bem? Em Piaget, o construtivismo, o indivíduo constrói o seu próprio aprendizado. E aqui, para Vygotsky, é necessário ir além. Para Vygotsky, é necessário que haja interações sociais juntamente com o construtivismo para que haja o aprendizado ou o desenvolvimento humano, tudo bem? Então, assim, aqui na teoria de Vygotsky, socioconstrutivista, as interações sociais, juntamente com a construção, com o construtivismo, elas são importantes para que o indivíduo possa se desenvolver. Lembrem disso aí, tudo bem? Vamos lá, primeiro com a biografia de Vygotsky. Sem mais delongas, ele nasceu lá em Minsk, lá na Bielorrússia, numa cidadezinha ali pequena, ali perto, né? Em 896, 1896. Os pais deles eram judeus, ou seja, ele era judeu também, né? E eles tinham uma boa condição financeira e com isso puderam fornecer a ele uma boa formação educacional. Aos 18 anos ele fez aí medicina, tentou, né, o curso de medicina, mas ele se formou em direito. Logo após, ele fez laboratórios de psicologia, e aí, graças à sua cultura vasta, à sua cultura extremamente sólida ou enciclopédica, e o pensamento inovador, ele pôde produzir no campo da psicologia mais de 200 trabalhos científicos, tá bom? Mais de 200 trabalhos científicos. E aí, por conta das tensões ali, Estados Unidos e União Soviética ali da Guerra Fria, esses trabalhos dele ficaram desconhecidos por várias décadas ao mundo ocidental. É só nos últimos anos aí, eu não lembro a década, desculpem aí, minha gente, mas é recente a inserção dos trabalhos do Vygotsky no mundo ocidental, porque esses trabalhos dele ficaram aí desconhecidos por muito tempo, mas devido às pesquisas, a vários pesquisadores que eles acabaram por descobrir os trabalhos de Vygotsky, as publicações dele, e aí trouxeram para nós, né? E foram aí amplamente aceitos e são amplamente difundidos aí em todo campo educacional, psicológico, enfim. Ele é um pensador extremamente importante e ele foi o pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ela ocorre em função das interações sociais e das condições de vida. E aí ele morreu em 1934, né? Ele morreu novo, ele tinha 37 anos de idade e ele morreu de tuberculose, tá bom? Desculpem. A teoria de Vygotsky. Aqui ele desenvolveu a teoria sociocultural, ok? A teoria sociocultural do desenvolvimento cognitivo, já falei sobre isso. E aqui nessa teoria, a participação, tem participação no desenvolvimento através das interações culturais, ou seja, a cultura, ela tem participação no desenvolvimento e no qual diferentes culturas vão moldar o perfil social das pessoas, ou seja, é necessário aqui em Vygotsky que haja as interações sociais para a construção do conhecimento. Ele foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento cognitivo ele se dá em função das interações e condições sociais, já dito, ok?
Para ele, o desenvolvimento ele não acontece independente do contexto social, o desenvolvimento não vai ocorrer independente do contexto histórico ou do contexto cultural. O desenvolvimento ele vai acontecer em acordo com o contexto social, histórico e cultural. E é por meio da socialização que vão se desenvolver as funções mentais superiores. Gravem isso aí: função mental superior ou função psicológica superior, FPS. Grave essa nomenclatura aí que vai cair, tá bom? Se não vai cair, vai servir para a nossa vida. E as funções psicológicas superiores, elas vão ocorrer através de três instrumentos: a mediação dos instrumentos e dos signos. Eu já vou falar sobre cada uma dessas terminologias, ok? Para Vygotsky, o desenvolvimento de uma criança ele depende do processo de análise da participação em atividades sociais, ou seja, a criança ela tem que estar envolvida em atividades para poder absorver as informações que lhe são necessárias. Vygotsky acredita que a aprendizagem ela surge na criança através de jogos, brincadeiras, através da instrução formal ou dos trabalhos cotidianos. Gente, cuidado. Vygotsky que ele não está falando que a criança tem que trabalhar, não, pelo amor de Deus. Ele está dizendo que a instrução formal ela se dá também através de pequenos afazeres que são incertos às crianças, que são obrigatórios a ela estudar. Estudar é um afazer, mas não é um trabalho propriamente dito. Tudo bem? Então, aqui, a aprendizagem dessa criança, ela vai se dar pelos jogos, pelas brincadeiras, pela escola, ou seja, a instrução formal, ou seja, no desenvolvimento pleno dessa criança, através do ser feliz, do brincar, do correr, do sonhar, tudo bem? Tudo isso aqui em Vygotsky vai ser essencial na aprendizagem. Aqui o aprendizado para a criança, ela vai ocorrer antes dela ir à escola. Gravem essa frase aqui, ó. O aprendizado em Vygotsky vai ocorrer antes dela ir para a escola. E o que são processos mentais superiores ou funções psicológicas superiores? Gravem, tá bom? Decora. Funções psicológicas superiores é a nomenclatura que nós adotamos aqui no Brasil. Lá fora, eles usam processo mental superior ou vice-versa. Não sei qual faculdade vocês estudaram, mas aqui eu estudei, a nomenclatura se dá em função psicológica superior. É tudo a mesma coisa, aí só muda a nomenclatura, tá bom? O processo mental, função psicológica, tudo igual, ok? Vygotsky foi o principal, um dos principais contribuintes para a compreensão desses processos psicológicos, tá bom? Eles são um conjunto de função e essas funções elas se relacionam formando um sistema psicológico. Essas funções psicológicas elas são memória, consciência, percepção, os sentidos, o tato, o cheiro, a fala, o pensamento, a vontade, a formação de conceitos, o paladar, as emoções, a imaginação, os sonhos, tudo isso, gente, em Vygotsky são as funções psicológicas superiores. Tudo bom? E aí a finalidade dessas funções é organizar a vida mental do indivíduo de forma que ela se adeque ao meio, tá bom? A finalidade das funções psicológicas superiores é organizar a vida do indivíduo de forma adequada ao meio que ele está inserido. E é para Vygotsky, as funções psicológicas superiores são formadas e culturalmente transmitidas pela linguagem, ok? Aqui ele defende que para o indivíduo se desenvolver adequadamente, depende da interação dele com os outros. Mesmo que ele possa se desenvolver sozinho, isso não vai acontecer aqui em Vygotsky.
para Vygotsky é essencial que exista a interação social para que o indivíduo se desenvolva enquanto ser, tá bom? E aqui, para que haja o desenvolvimento adequado, a adequação das funções psicológicas superiores, é necessário que haja a mediação, os instrumentos e os signos. O que é a mediação? A mediação é a intervenção de um elemento numa relação que antes era direta e agora passa a ser intermediada. Um exemplo, eu preciso eu quero fazer uma horta através do instrumento chamado enxada. Eu não sei o que é isso, eu nunca vi na minha vida. Aí eu chego lá, eu não sei manusear aquele negócio, mas o meu aprendizado é como é que eu vou fazer a minha horta, tudo bem? Aí chega uma outra pessoa, uma pessoa lá naquele contexto, ele vai falar, Carla, você pega a enxada assim, você vai manusear assim e você vai conseguir o seu intento. Entenderam? Antes era uma relação direta, eu e a enxada. Eu ali tateando sem saber como aprender a manusear aquele instrumento. Aí veio uma pessoa e mediou esse aprendizado. Entenderam? Antes era uma relação direta, eu e a enxada. Aí houve um intermediário que me ensinou a usar aquele instrumento, tá bom? A aprendizagem aqui, ela é mediada por dois elementos. Para que haja a mediação, tem que ter dois elementos, são os instrumentos, né? Que no caso aqui é a enxada e os signos. Quais foram os signos usados? Qual foi a simbologia usada aqui? A fala, né? O ato de mexer aqui, tudo isso foi a simbologia. Um instrumento foi a enxada. Calma que nós vamos falar tudo isso sobre os instrumentos e sobre os signos, tudo bom? Um instrumento, já adianto para vocês, é o físico. Um instrumento é o físico. E o signo é o psicológico ou o hipotético, tá bom? Aqui Vygotsky, ele considera que o professor ele é essencial nessa mediação do aprendizado. O professor é o principal motivador do aluno para a construção do seu próprio aprendizado. E para que haja essa mediação, é necessário que haja esses dois instrumentos que eu falei, que são o instrumento e o signo, tá bom? Esses dois elementos, para diferenciar as palavras, para Vygotsky, o professor, além de mediador, ele é o principal motivador do aluno. E para que haja essa mediação do professor, é necessário que haja dois elementos aqui, que são os instrumentos e os signos, tá bom? Os instrumentos, já falei, é o físico, e o signo é o hipotético ou psicológico. Os processos mentais superiores para Vygotsky, eles não têm relação social apenas. Não é só o processo mental que é importante aqui. É necessário que haja uma conversão dos processos mentais em relações sociais e vice-versa. Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo é a conversão das relações sociais em relações mentais. Olha que lindo. Como é que é isso? As relações sociais é através dos relacionamentos que vai se formar as funções mentais ou o aprendizado, tá bom? Porém, não é por meio do desenvolvimento cognitivo que ocorre a socialização, mas sim por meio da socialização que vai ocorrer o desenvolvimento cognitivo. Em Piaget ocorre primeiro a cognição para depois a socialização. Aqui em Vygotsky é o inverso. Ocorre primeiro a socialização para depois a cognição, tá bom? As relações sociais aqui, elas são convertidas em funções mentais e a partir dessa mediação é que vai ocorrer a atividade, a cognição ou a mediação indireta. Tudo bem? Aqui novamente sobre os signos. Aqui para Vygotsky, os instrumentos são artefatos, já falei para vocês,
que conduzem à influência intelectual humana para atingir um objetivo em uma atividade. São dois tipos de instrumentos, tá? Os físicos e os psicológicos. Os psicológicos, já falei, são os signos. Os instrumentos físicos, eles são orientados externamente para levar a uma mudança nos objetos, que é o caso aqui que eu citei, a enxada, né? E os instrumentos psicológicos, eles são representações mentais que substituem os objetos no mundo real. Por exemplo, o instrumento aqui, a enxada. Qual é a representação mental da enxada? A palavra enxada. Entenderam? Vamos lá, que vamos entender esse negócio aí. Calma que tem mais. Aqui para Vygotsky, a combinação do uso de instrumentos e signos é uma característica exclusiva do ser humano que permite o desenvolvimento das funções mentais superiores. Ou seja, através dessa combinação dos usos dos instrumentos e dos signos é que vai ocorrer o desenvolvimento da psique, ou da psicologia, ou das funções psicológicas superiores, tá bom? O desenvolvimento dessas representações, ela se dá principalmente através das interações sociais, que tanto eu falo aqui, que vão levar ao aprendizado. Para Vygotsky, aqui, a teoria dele são as interações sociais, grava. Quer dizer, já está tão assim que socioconstrutivismo são as interações sociais, né? Aqui, para melhorar o nível do aprendizado, o indivíduo ele precisa interagir com o meio mais do que agir sobre ele. Ou seja, o indivíduo ele interage com o meio, ele não age sobre o meio. Essa frase aqui já caiu em prova, viu, gente? Se não tiver aí nas questões que eu coloquei para vocês, invariavelmente já caiu umas duas provas que eu já fiz. E eu tive êxito, tudo bem, porque Vygotsky aqui ele concebe que o indivíduo ele interage com o meio, não sobre o meio, tá bom? O instrumento existe para facilitar o alcance de determinado objetivo. O instrumento aqui, ele atua como um facilitador. E mais do que isso, um facilitador de mudanças externas, uma vez que este amplia a possibilidade de intervenção na natureza. Aí o exemplo da enxada. O uso da enxada, ele permite que, através do seu manuseio, existe uma facilidade ali na substituição das mãos humanas, que antes o homem ele cavocava a terra ali com as mãos, né? Aí a enxada veio como um facilitador. É isso a concepção de uso dos instrumentos para Vygotsky. Por exemplo, um exemplo claro, assim, tão atual aí entre nós, né? Antes, ainda existe, mas agora tem uns negócios aí que chama e-book, né? Não usa mais o papel, você vai lá, abre o trem lá no computador e você já tem o livro todo ali, ou seja, não precisa mais do uso das fábricas, precisa, claro que, mas com o tempo, não vai ser mais necessário, mas tão necessário. Aí no mundo jurídico, hoje não usa mais o papel, usa o processo eletrônico, está tudo lá gravado, lá no drive gigantesco aí do governo, e o uso do papel gradualmente está sendo abolido em toda a legislação brasileira e no campo jurídico, no campo dos tribunais, entendeu? Isso aí é o uso dos instrumentos tão bem definido aqui em Vygotsky, tá bom? Para Vygotsky, o papel do instrumento ele é o de condutor da influência humana sobre o objeto da atividade. E como ele é orientado externamente, e ele deve ser necessariamente, ele deve levar à mudança nos objetos. Tá bom? Dito aí sobre Vygotsky, sobre os instrumentos. Vamos lá. Agora vamos falar sobre os signos. Os signos são as representações mentais dos objetos. Isso aí eu já falei. Ele defende que o desenvolvimento dessas representações, elas devem se dar através das interações que vão levar ao aprendizado. Tá bom? Nesse aspecto, o melhor nível de aprendizagem, para melhorar o nível de aprendizagem, o indivíduo ele precisa interagir com o meio mais do que agir sobre ele, já falei também.
três tipos de signos para Vygotsky. Três tipos de signo para Vygotsky. Atenção, os indicadores, os icônicos e os simbólicos. Grava. Três tipos de signos para Vygotsky: os indicadores, os icônicos e os simbólicos. Os signos são elementos simbólicos e mentais que representam o mundo real dentro do universo mental. Tudo bem? Os signos é a representação mental do que é real. E ele amplia a capacidade de comunicação. Para isso que existem os signos. São instrumentos psíquicos que permitem a compreensão da realidade e a ação no mundo. Isso aí é a definição de signo, tá bom? Vamos repisando aqui até vocês gravarem. Para Vygotsky, o signo é aquilo que representa algo de diferente de si mesmo. Por exemplo, o número 2. O número 2, você escrevendo, tá lá um algarismo só, é aquele negocinho ali, ó. O número 2 é um símbolo numérico, todo mundo sabe. Mas ele não tem nada a ver na hora de você colocar os objetos. Você pega aqui um vidro de perfume e um copo de chá, se transformou em dois. Oi? Ai, minha câmera aí. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver se eu coloco. Aqui, ó. Tá bom. Você pega aí dois lápis. São dois objetos. Então, não tem nada diferente, não tem nada a ver. Mas na mente você já sabe que é dois. Entendeu? Ou seja, o número 2 é a representação mental daquilo que é no mundo real. Ok? Assim como sua representação de palavra não tem nada a ver. Você vai escrever o numeral 2, D-O-I-S. E você vai escrever o numeral 2, 2. Olha só como os signos são representados nos campos mentais. Entendeu? Então, assim, os signos são essas representações mentais e elas são muito diferentes do campo físico. Assim, a aprendizagem é a aquisição de conhecimento realizada por meio desse elo intermediário entre o humano e o ambiente. E os signos são um dos dois tipos de elementos mediadores. O primeiro são os instrumentos e o segundo são os signos. E o mediador é aquele ser ou aquela situação que vai intermediar entre esses dois campos, tá bom? O uso do sistema simbólico, aqui o uso dos signos é o que vai separar os seres humanos dos animais, uma vez que somente os seres humanos são capazes de usar esses sistemas e de compartilhar ou acumular esses conhecimentos. Os seres humanos, eles conseguem acumular e compartilhar conhecimentos graças à existência desse sistema simbólico. E aí nós exemplificamos aqui a própria escrita, gente. A própria escrita é um sistema simbólico, é um signo, tá bom? Como eu disse ali no exemplo da palavrinha 2 e do numeral 2. Em se tratando dos mediadores, novamente aqui, Vygotsky tem os instrumentos físicos e os instrumentos psicológicos, né? Os físicos, eles servem como condutor da influência intelectual humana. E os psicológicos, eles são a simbologia desses condutores, tá bom? O instrumento é algo que ele pode ser usado para fazer alguma coisa. E o signo é o que significa essa coisa. E aí, novamente, os signos aqui, eu já falei antes em outro slide, agora repiso. São três tipos de signos. Aqui ele se classifica em três tipos: os indicadores, os icônicos e os simbólicos, tá bom? Os signos indicadores, quais são? São aqueles que possuem uma relação de causa e efeito. Um exemplo, a fumaça ela vai indicar que tem fogo. Isso aí está indicando que tem fogo, tá bom? Isso aí é a representação de um signo. Outro signo indicador, tem um cheiro de comida, vai indicar que existe comida. Ou a pessoa está usando, está com um cheiro agradável, vai indicar que ela passou perfume. Isso aí são signos
indicadores. Os signos icônicos são as imagens ou desenhos daquilo que eles significam. Por exemplo, um fantasma. Qual é o signo icônico daquele fantasma? Eles colocam lá um serzinho num lençol branco. Isso é o signo icônico. Os signos icônicos são as imagens ou desenhos, tá bom? E os signos simbólicos que têm uma relação abstrata com o que eles significam. Por exemplo, os símbolos matemáticos, tá bom? Novamente, eu repito, são três tipos de signos: os indicadores, os icônicos e os simbólicos. Ele diz que a análise do signo, que aqui é Vygotsky, ele fala que a análise dos signos é o único meio adequado para investigar a consciência humana. Para internalizar os signos, a pessoa ela deve captar os significados já compartilhados socialmente. Ou seja, tem que compartilhar os significados já aceitos pela comunidade no qual se encontra e a importância da interação social, já que é por meio da interação social que a pessoa pode captar os significados e os signos e certificar-se de que esses significados eles são aceitos socialmente. Um dos instrumentos da mediação, novamente aqui na mediação do homem, um dos instrumentos na mediação do homem com o meio distingue o homem dos outros animais e permite que o homem possa dominar a natureza ao invés de usá-la. Isso aí faz parte da tradição humana. Para Vygotsky, é através da interiorização dos signos e dos instrumentos que são produzidos culturalmente é que vai se dar o desenvolvimento cognitivo. Quanto mais o indivíduo ele utiliza esses signos, mais se modifica as operações psicológicas das quais ele é capaz de realizar, e quanto mais instrumentos ele utiliza, mais ele amplia as possibilidades das quais ele pode aplicar suas novas funções psicológicas. É maravilhoso. Gente, é muito bonito esse negócio. E as interações sociais aqui para Vygotsky. Diferente dos outros teóricos cognitivistas, ele enfoca que os outros teóricos que enfocam o indivíduo como unidade, os outros teóricos cognitivistas, eles colocam o indivíduo como um ser único. Aqui, Vygotsky, ele coloca o enfoque aqui da aprendizagem das interações sociais desses indivíduos. Aqui em Vygotsky não concebe o indivíduo como ser isolado. Isso aí está claríssimo, mais do que água, tudo bem? Aqui, sua unidade de análise não está no indivíduo nem no contexto, mas nas interações sociais. A interação social é o veículo motor para a transmissão do conhecimento interpessoal, intrapessoal ou a transmissão do conhecimento já internalizado pela sociedade para uma criança, como exemplo, tudo bem? O primeiro contato social de uma criança aqui, para a Vygotsky, ela vai se dar na infância, com os pais, com outras pessoas da família, com outras crianças. Para a Vygotsky, a interação ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e linguístico do indivíduo. E os significados. Diretamente relacionada à interação social, aqui está a aquisição dos significados. Os significados das palavras, gestos são adquiridos socialmente, mas os significados, eles são contextuais. Entre outras línguas, uma palavra para nós possui um significado, mas para outras pessoas pode significar uma coisa totalmente diferente. Tudo bem? A criança ou o indivíduo ele vai adquirir a linguagem, as interações sociais e vai adquirir o aprendizado através da aquisição de significados. E essas significações, esses significados, eles vão ser inseridos em acordo com o contexto social.
Por exemplo, aqui no Brasil, na língua portuguesa, esquisito significa estranho. Na língua espanhola, a palavra esquisito significa algo extremamente aprovável, algo bom, algo bonito, ou no caso de alimento, algo saboroso. Olha só a diferença, tudo bem? Então, em outras línguas, uma palavra para nós pode significar uma coisa, para outra pessoa, algo totalmente diferente ou abstrato. Para uma criança, o simples hábito de apontar um objeto pode ser uma tentativa de pegá-lo, mas a partir do momento que alguém alcança esse objeto e entrega para a criança, isso passa a ter um significado para ela. Então, ela começa a aprender que quando ela apontar o dedinho, ela vai conseguir aquele objeto. E aí ela começa a internalizar o signo, que é tão fundamental para o desenvolvimento humano. E aqui a linguagem. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. O domínio da linguagem abstrata, a fala, a matemática, os mapas, etc., ele permite o afastamento de um contexto concreto para o contexto abstrato. Isso leva ao desenvolvimento do pensamento conceitual ou proposicional. Entenderam? O que é o pensamento conceitual? É a concepção de conceitos. É o conceito de mapa, é aquele desenho lá que representa ali através do desenho a geografia daquele país, a geografia, entendeu? Esses conceitos, eles vão partir das linguagens, do domínio da linguagem abstrata. E a fala, como é que é? A fala é o principal sistema de signos para o desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento dos processos mentais superiores, ele vai se dar pela descontextualização, e a fala serve muito bem para isso, uma vez que permite que a criança se afaste de um contexto concreto. Exemplo, a criança está ali naquele contexto e ali ela não necessita de usar a fala, porque ela não tem necessidade de usar esse instrumento. Mas a partir do momento que ela é descontextualizada, que ela não, ela é compelida a usar desse instrumento através dos signos que lhe foram passados, tudo bem? Aí, naturalmente, o desenvolvimento da linguagem, ele é extremamente importante, porque o desenvolvimento da fala aqui na criança, ele deve ser um marco fundamental no desenvolvimento cognitivo dela. A fala, ele aqui eu já falei, né? É o marco do desenvolvimento da criança. Ela, a função, a fala aqui, gente, ela é a função objetiva e ela precisa, ela é necessária, desculpem aí o gaguejo. Aqui, a função principal da fala é controlar e regular o comportamento. Aqui no slide anterior, a criança está numa situação de descontexto, e aí ela vai usar a fala para regular o seu próprio comportamento, a sua própria postura ali naquele contexto. Aqui para Piaget, a fala egocêntrica da criança ali, o egocentrismo, ele ocorre ali no estágio pré-operacional de Piaget, que ocorre entre os 2 e os 7 anos de idade, tá bom? E aí nesse contexto aqui, em Piaget, gente, vai refletir o pensamento egocêntrico da criança. Já aqui em Vygotsky, é o contrário. A fala aqui ela vai evoluir em direção a uma fala internalizada, ou seja, a um controle do pensamento, tá bom? E a internalização dessa fala aqui em Piaget vai levar à independência dessa criança em relação à realidade concreta e vai permitir que ela desenvolva o pensamento abstrato ou pensamento flexível, tá bom? E aqui para Vygotsky não existe o pensamento sem linguagem. Então é necessário que os dois estejam extremamente
interligados. Quando as crianças elas vão adquirir a linguagem, elas utilizam falando em voz alta para facilitar o que ela intenta aprender. Quando as crianças adquirem essa linguagem, elas utilizam no discurso interior, primeiro ela interioriza a fala e depois elas vão manifestar em alta voz, ou para elas próprias, ou para as pessoas às quais elas se direcionam, ok? E aí elas vão modelando o seu comportamento e essa linguagem, ela mais tarde, ela vai ser internalizada e ela vai ser silenciosa. E aí vai se dar o desenvolvimento dessa linguagem. E a aprendizagem é a formação de conceitos aqui em Vygotsky. Como é que isso aí vai se dar? A formação de Vygotsky aqui, a formação de conceitos, existem três. Existe uma agregação desorganizada, existe o pensamento por complexos e existem os conceitos potenciais. Aqui na agregação desorganizada, aqui nos conceitos de Vygotsky, tá bom? É a formação de conceitos aqui em Vygotsky, tá? Se dá em três fases, três estágios. Agregação desorganizada, pensamento por complexos e conceitos potenciais. Na agregação desorganizada, a criança agrupa objetos de maneira desorganizada, ela não é organizada. O próprio conceito aqui diz. E é nessa fase de tentativa e erro que vai ocorrer o desenvolvimento do pensamento. Na segunda fase, é o pensamento por complexos. Os objetos aqui eles vão ser agrupados de acordo com as relações associativas, cores, forma, tamanho, entendeu? E aí, por quê? Por complexos, porque os objetos eles vão ser organizados em associações ou complexos, tá bom? E os conceitos potenciais aqui para a criança. Aqui se requer uma abstração de algum traço comum de diferentes objetos. Resumindo, os processos aqui eles levam a uma formação de conceitos que se desenvolvem a partir de duas raízes genéticas distintas. Uma se origina dos agrupamentos e vai até os pseudoconceitos, e outra paralela, contemporânea aos conceitos potenciais. Tudo bem? Aí, como é que agora explicar melhor o que a gente já começou aqui sobre os conceitos de Vygotsky. Na primeira fase, a criança ela vai organizar os objetos desordenadamente, mas ela vai agrupar e ela vai começando a organizar o seu pensamento, o seu raciocínio. Na segunda fase, os conceitos eles já são novos, tá bom? E aí eles vão ser organizados de acordo com os seus significados, com suas cores, seus tamanhos, etc. Na terceira fase, na elaboração dos conceitos, aqui ele vai assumir características mais elaboradas à medida que a linguagem vai se desenvolvendo de forma mais complexa. E aí, Vygotsky, ele enfatiza a natureza social dos processos de desenvolvimento e a relação do indivíduo entre o mundo que o cerca. Para Vygotsky, o aprendizado se dá pela interação social, pelo desenvolvimento do indivíduo e pelo resultado dessa relação. Para Vygotsky, o aprendizado dos conceitos é a capacidade, ó o que é o aprendizado dos conceitos aqui para Vygotsky, é a capacidade de pensar, de analisar e de generalizar elementos da realidade. Na formação dos conceitos, é um processo complexo que vai envolver as funções intelectuais básicas, como a atenção, memória, abstração, capacidade de comparar, de diferenciar, etc. E aí, como é que é o conceito do Vygotsky aqui, ó? Os conceitos para ele podem ser entendidos como espontâneo ou científico. Tudo bem? Espontâneo ou científico.
Os conceitos espontâneos são chamados dos conceitos cotidianos, é o que ocorre no dia a dia, e são criados a partir da vivência. Os conceitos espontâneos, eles não têm comprovação científica. Já os conceitos científicos, aqui como dito, eles são constatados por meio de estudos científicos e têm comprovação acadêmica. Vamos lá que aqui, para Vygotsky, não faz diferença porque em determinado momento o conceito que antes era científico, ele se transformou em espontâneo. E vice-versa. E às vezes o que é espontâneo agora pode se transformar numa tese e se transformar num conceito científico. Então, para Vygotsky, isso é indiferente. Para ele, o que é importante é como é que esses conceitos vão ser interpretados nas relações sociais do indivíduo. A formação dos conceitos, aqui, novamente, é uma atividade complexa e que exige que as funções intelectuais, que elas façam parte dessa formação desses conceitos. No entanto, a formação dos conceitos aqui, o processo, ele não pode ser reduzido simplesmente à associação de atenção, formação de imagem, tendência pedagógica determinante, etc. Vai muito mais além. Aqui em Vygotsky, a formação desses conceitos vão se dar através da vivência atual do indivíduo, tá bom? Através novamente repisando, sempre das interações sociais. E aqui ele fala que só o uso do signo não é suficiente para a formação dos conceitos e também só o uso dos instrumentos não é suficiente. É necessário que haja a condução dessas operações mentais para que haja uma canalização na solução dos problemas inseridos ali no indivíduo nas suas relações sociais. Aqui, para Vygotsky, o professor ele tem um papel privilegiado, ele é fundamental para que esse espaço na concepção dos conceitos ele seja materializado, tudo bom? Aqui, ó, o professor tem um papel privilegiado na aprendizagem, uma vez que o seu espaço na atividade profissional está nas instituições e é dedicado a esse objetivo. A formação de conceitos aqui para Vygotsky é um processo dinâmico e é construído passo a passo, tanto pelos alunos quanto por professores, por todo mundo, numa estreita interação com todos ali. Todos têm que ter uma estreita interação. Em termo cognitivo, a correção, os questionários, partindo de quem ensina, tem um relevante papel aqui na aprendizagem, tendo conhecimento como a zona de desenvolvimento proximal do aluno, ok? Ou seja, para o Vygotsky, o professor aqui, ele tem que ter esse conhecimento dos conceitos que ele mesmo desenvolveu, que são as zonas de conhecimento, tá bom? Principalmente o desenvolvimento da zona de desenvolvimento proximal, tá? Grava isso aí, zona de desenvolvimento proximal. Já vou falar. Aqui para ele, para Vygotsky, o que ele define a criança e a infância? Para ele, a criança é um ser que nasce com funções psicológicas elementares. As crianças aqui já vão nascer com as funções elementares, ou seja, o sugar, de tatear, o tato, enfim. E essas funções, elas vão se transformar em funções psicológicas superiores por meio da aprendizagem e das experiências, tá bom? Repetindo que pode cair, que já caiu. A criança é um ser que nasce com as funções psicológicas elementares, as quais se transformam em funções psicológicas superiores por meio do aprendizado e das experiências. Essas funções superiores, eu já falei repisando, são o pensamento abstrato, as capacidades de planejamento, as ações propositais e o comportamento consciente. Aqui para Vygotsky, a criança nasce inserida no meio social, como a família, e é nela que se estabelece as primeiras relações com a linguagem. Aqui nessa teoria,
A aprendizagem é baseada em 4 conceitos: a interação, a mediação, a internalização e a zona de desenvolvimento proximal. Sobre a mediação já falamos muito, sobre a concepção de conceitos em Vygotsky já falamos, sobre os instrumentos e os signos já falamos, mas vamos aqui ver o que ele está falando mais ainda sobre isso, tá bom? Para Vygotsky, a aprendizagem se fundamenta em 4 conceitos que são interação, mediação, internalização e zona de desenvolvimento proximal. Vygotsky é o cara que colocou o aprendizado na zona, tá bom? Só para vocês lembrarem aí, para não esquecer na hora da prova. E aqui, só para adiantar, a zona de desenvolvimento proximal é a diferença entre o que a pessoa pode aprender sozinha e o que ela pode aprender com a ajuda dos outros. Agora vamos definir aqui cada um daqueles conceitos em Vygotsky, sendo que sobre mediação já falamos tudo e mais alguma coisa sobre o que tinha de falar, tá bom? Vygotsky acredita que a interação social, especialmente entre indivíduos, é central no processo da internalização do aprendizado. A interação entre as pessoas mantém os mais experientes com os mais experientes. Existe uma interação entre essas pessoas, os mais experientes com os menos experientes. E essa interação ela é essencial para que as crianças aprendam a resolver esses problemas e a se apropriar da linguagem. A mediação, já disse, mas vamos repisar, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação que deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. E aqui na teoria de Vygotsky, o professor é este mediador no processo de aprendizagem, pois o professor ele é o mais experiente e é ele quem vai planejar suas intervenções para que haja o aprendizado. A internalização aqui em Vygotsky é o processo pelo qual as crianças internalizam suas interações com o ambiente e se desenvolvem. A internalização ocorre quando as marcas externas se transformam em processos internos. Vygotsky também identificou 2 tipos de desenvolvimento, que é o real, que é o que a criança é capaz de fazer por si própria, e o potencial, que é o que a criança é capaz de aprender com outra pessoa, tá bom? Desenvolvimento real, desenvolvimento potencial. Na faculdade que eu estudei, se denominava desenvolvimento ideal. Inclusive, em outra aula aí, eu sempre falei desenvolvimento ideal. Mas aqui, tanto faz. Se colocar na prova de vocês ideal ou potencial, é a mesma coisa. Não confundam com o real. O real é que a pessoa já é capaz de fazer. E o desenvolvimento ideal é o que ela quer aprender, que ela pretende aprender, tá bom? E aqui no meio vai ficar a zona de desenvolvimento proximal. Aqui o que eu coloquei aqui de novo, tá? Desenvolvimento real e desenvolvimento potencial. Real, que a criança já sabe e é capaz de fazer. E o potencial é o que ela é capaz de aprender com outra pessoa. Lembra, real ela já sabe fazer, potencial ou ideal o que ela é capaz de aprender com outra pessoa. Vamos lá. E a zona de desenvolvimento proximal é definida como a distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. Ela fica ali no meio, tá bom? E ela vai se dar através da mediação. É a condição necessária para o desenvolvimento das funções mentais superiores da aprendizagem, desde que se situe na zona de desenvolvimento potencial do sujeito ou da zona do desenvolvimento proximal, que é a diferença entre a capacidade do indivíduo em resolver problemas de forma individual, independente, ou por meio de auxílio ou orientação. Tudo bem? Vamos que vamos. Aqui eu coloquei um mapinha para vocês, para não esquecer. Olha que bonitinho que ficou o mapinha. Gente, desenvolvimento real está aqui.
E qual é o que ele quer alcançar? Ele quer o ideal ou o potencial. Para ele chegar no desenvolvimento ideal ou potencial, ele vai precisar da zona de desenvolvimento proximal. Perfeito, lindo, maravilhoso. No desenvolvimento real, é que a pessoa já sabe e ela quer chegar ao desenvolvimento ideal ou potencial. Para ela chegar aqui, ó, vai ter que haver o desenvolvimento proximal, tá bom? Novamente, o real é definida como as conquistas já efetivadas. O indivíduo aqui, como ele conquistou aquele conhecimento, ele já sabe fazer sozinho. E aí vem o desenvolvimento proximal, é a distância entre o desenvolvimento real, determinado pela capacidade de desenvolver um problema sozinho, e o desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outra pessoa. Tá bom? Esse é o desenvolvimento proximal. E o desenvolvimento ideal ou potencial, ele se refere àquilo que a criança pode fazer, porém com a ajuda de outra pessoa. Isso é, sua capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais capazes. Tá bom? E o método experimental aqui em Vygotsky. Gente, eu coloquei isso aqui para alertar para vocês o que ocorre. Vygotsky, Emília Ferreira, Piaget, na época deles, essa metodologia científica ela era extremamente rigorosa. Não se concebia um cientista, um intelectual, fazer uma publicação sem que houvesse um extremo rigor nessa experimentação. E aqui, o método dele empregava aqui três técnicas que envolvia a imposição de obstáculos. Enfim, eu coloquei isso aqui para dizer que esses conhecimentos que nos foram trazidos de Vygotsky, eles não foram conhecimentos feitos ali alheios, foram conhecimentos extremamente feitos de forma muito rigorosa, tá bom? Só para fazer esse parêntese para vocês. E aí ele sublinhou as influências socioculturais no desenvolvimento das crianças. O que ele diz? O desenvolvimento da criança não pode ser separado do contexto social. A cultura afeta a forma com que pensamos e o que pensamos. A cultura afeta a forma como pensamos e o que pensamos. Cada cultura tem seu próprio impacto. O conhecimento, ele depende da experiência social. E a criança, ela desenvolve representações mentais do mundo através da cultura e da linguagem. E qual é o papel da escola e do profissional aqui na educação, aqui em Vygotsky? Tem grande prestígio, gente. Não existe escola sem professor. O professor aqui, ele vai ser o mediador. Ele que vai auxiliar o estudante ou a criança que, através dos conhecimentos adquiridos da zona de desenvolvimento proximal, tá bom? Uma vez que esse conhecimento vai permitir que as experiências passadas pelo professor estejam atreladas com o que a criança tem a capacidade de fazer por si própria. Essas interações sociais vão propiciar que haja a aprendizagem e o desenvolvimento. Novamente, o adulto tem profundo, um importante papel aqui na orientação das crianças, como eles ensinam, através da orientação que eles dão e por ensinarem. Repisando, os adultos têm importante papel no desenvolvimento através da orientação que dão e por ensinarem. Novamente, aqui falo da zona proximal, já chega, né? Falando isso aí tanto, 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 que se vocês errarem isso aí, minha gente, pelo amor de Deus, vocês não vão errar o que é a zona de desenvolvimento proximal, que é o intervalo entre a resolução de problemas de forma assistida e individual, tá bom? É a distância entre o que é o real e o potencial.
Aqui ele fala sobre como os professores devem fazer os procedimentos de ensino. Tudo bem? Vocês deem uma lida aí. É, eu coloquei, citei um pouquinho aqui de Piaget, mas aí vocês abstenham, coloquem só o que seja de Vygotsky, né? O Vygotsky, ele enfatiza o papel do brinquedo no desenvolvimento das crianças. O brincar é extremamente importante para ele, tudo bem? E aqui nós concluímos a nossa aula. A interação social tem um importante papel no desenvolvimento das atividades cerebrais, já que o conhecimento é transmitido aqui de pessoa para pessoa, desde a fase inicial da vida até a infância, em todo momento do desenvolvimento humano, é necessário a interação social e a transmissão dos conhecimentos que são passados de pessoa para pessoa. Aqui, para Vygotsky, dessa forma, as crianças elas vão se apropriando dos modos de funcionamento psicológico, do comportamento e da sua própria cultura. Tudo bom? Terminamos aqui nossa aula. Tudo que nós consideramos que pode cair na prova de vocês, nós colocamos aqui. Pelas últimas 5 provas que nós fizemos aí, Banca Avança, SH Dias, Banca e Debate, todas essas provas nós fizemos. 2 delas cobraram a zona de desenvolvimento proximal. As outras bancas sempre foram com conteúdos mais complexos de Vygotsky, tudo bem? E aqui nós tentamos colocar o que nós consideramos que a banca de vocês pode cobrar. Se ela seguir aí essas últimas tendências, elas não vão cobrar de vocês os conhecimentos da zona de desenvolvimento. Eu creio que elas podem cobrar aí sobre as funções psicológicas superiores ou, quiçá, sobre os elementos dos signos, da mediação, dos instrumentos e dos signos, tá bom? Se atentem a esses contextos, se atentem a essas terminologias, e eu tenho certeza absoluta que vocês farão uma boa prova. Beijo, 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 beijo no coração, fique com Deus e bons estudos.